Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no Ar. E a minha convidada de hoje é a psicóloga Alexandra Campos. Alexandra é especialista em terapia cognitiva comportamental. Ela atua em ONG, em parceria com setores públicos, articulando com a rede socioassistencial, com ações socioeducativas e prevenção à violência doméstica. Violência doméstica é o assunto que nós vamos tratar a partir de agora. Alexandra, seja muito bem-vinda. Obrigada por poder contribuir. Obrigada, Alexandra. Alexandra, geralmente, como que é o perfil da vítima que sofre o abuso emocional? O perfil da vítima que sofre o abuso, né, emocional, ela apresenta instabilidade, ela tem uma autoestima baixa, ela não acredita nas suas habilidades e competência, psicologicamente tem pesadelos, insônia, pode apresentar transtornos mentais quanto depressão, ansiedade e atitudes autodepressivas, né? Começar a usar bebidas alcoólicas em excesso, pode ocorrer também mutilações, então é uma pessoa bem com o seu quadro emocional totalmente disfuncional. Ô, Alexandra, e geralmente essas vítimas, pelo menos assim, a maioria, ela não percebe que está sendo vítima de um abuso emocional. Como que se identifica o abuso emocional e como as pessoas que estão de fora, elas podem ajudar? Ela não percebe porque ela acha que é o amor da vida dela. O tempo todo, esse parceiro, ele desestabiliza, né? Apresenta um ciúme excessivo, começa a controlar as suas vestimentas, começa a controlar as suas amizades, às vezes a quer tirar até do trabalho, enfim. E ela acha que ela está fazendo bem e que ele quer estar o tempo todo do lado dela. A pessoa, né, a sociedade, dessa forma, ela pode orientar essa vítima se ela está pronta para ouvir, que é muito difícil ela ouvir. Então, a sociedade, ela se posiciona no sentido de quando ela vê uma agressão física, quando ela vê hematomas, então ela pode fazer ligações, ela pode fazer denúncia, não precisa expor a vítima. Às vezes esse parceiro também é importante que ele não saiba, porque pode também ocasionar outros tipos de comportamento, tanto agressivo com a sua namorada ou a sua esposa, como também aos amigos da vítima. Então, é um processo árduo e gradativo, mas depende desse posicionamento tanto da sociedade e para que a vítima possa se desvencilhar dessa relação abusiva, ela precisa ter evidências, né? Precisa trazer isso à tona. Então, com muito cuidado, com muito cautela, tanto um profissional, se ela chega para um profissional psicólogo, ele vai pontuar isso gradativamente para que ela fique mais atenta ao comportamento desse parceiro, ao comportamento do namorado, do esposo, ou até num momento de trabalho, pode também ter uma relação abusiva. E como é, Alexandra, o perfil psicológico? Geralmente, como que é o perfil psicológico do abusador emocional? O perfil é todo sedutor, é como se fosse o homem da vida, né? Que não apresenta tudo tá bem, tudo tá tranquilo, é uma ótima pessoa para conversar, e aí nas suas atitudes a gente começa a perceber qual é o posicionamento dele quanto à mulher, né? Se é uma maneira abusiva e invasiva. Existem esses dois pontos. Eu posso, eu posso dizer, o Alexandre, que esses abusadores, agressores, eles são pessoas pouco empáticas, controladoras, dependentes? Dá para fazer uma leitura nesse sentido? Não necessariamente, porque além de ter esse perfil, né, que você acabou de apontar,
de um abusador, ele pode ter outros transtornos que fazem parte da personalidade dele. Então, não dá para generalizar. Olha, um abusador ele vai apresentar esse comportamento. Ele pode apresentar outros tipos de comportamento que são indicativos de um transtorno psicológico. Então, depende de cada situação. E por que, Alexandra, há mais mulheres do que homens vítimas de violência psicológica no contexto das relações de casal? Na verdade, são as mulheres que acabam se expressando mais, né? Que se sentem incomodadas, né? Talvez a sociedade coloca essa outra forma de que o homem, na questão psicológica, jamais vai estar ruim, né? Então, ele é o detentor de todos os questionamentos quanto homem, né? Ele pode se posicionar, então ele em nenhum momento ele pode apresentar uma disfunção emocional. Então, acaba sendo mais vítimas que colocam, que se expressam e que verbalizam a questão da violência emocional. Elas procuram mais o psicólogo do que os homens. E ainda tem essa resistência pela procura de uma ajuda psicológica da parte masculina? Tem muita resistência. Por minha experiência, o que mais chega para mim é atendimento às mulheres. Os homens, eles podem enxergar, mas a princípio uma mulher vai tentar ajudá-lo. Então, assim, para ele ter esse comportamento, olha, eu preciso de ajuda, demora bastante. Não que não aconteça, mas existem mais mulheres que procuram atendimento psicológico do que os homens, são poucos. Isso não quer dizer que eles não precisam. E me fala uma coisa: ser vítima de maus tratos quando se é criança ou adolescente pode influenciar neste padrão tóxico de comportamento? Tem alguma relação? Pode influenciar bastante, Guilherme. Eu vejo pela minha experiência com as ONGs, com o trabalho de prevenção, de ações socioeducativas com as crianças e os adolescentes. A gente traz subsídios para falar sobre isso, né? Para a questão do respeito com o próximo, de respeitar as diferenças. Então, assim, o que chega para nós é crianças que apresentam comportamentos agressivos e que muitas vezes eles são adquiridos na própria casa, aonde ela se relaciona na escola. Então, o diálogo, a gente procura sempre, nas nossas ações educativas, deixar claro que o diálogo é essencial, porque uma criança que ela vivencia é, é, constantemente uma violência, ela vai se tornar um adulto agressivo, porque ela vai achar que a forma de resolver qualquer problema é com agressividade. Ela vai se posicionar de uma forma agressiva a uma mulher se um adulto chega para ele e explica, né, ensina para ele que a mulher tem que ser tratada dessa forma, ela tem que ser agredida, eu sou o detentor de todos os poderes da casa, ela deve, né, obrigação a mim. E aí uma criança ela aprende isso tranquilamente. Então influencia sim. Por isso que eu sou E a favor das ações de prevenção, do diálogo, das atividades socioeducativas. São essenciais no processo de desenvolvimento de uma criança e do adolescente. você acredita que as escolas elas podem ter um papel fundamental para ajudar nessa prevenção à violência? Sim, a escola ela não pode ser só aquela que passa a matéria e que tem que atingir a grade curricular. Ela tem que trabalhar esses outros assuntos também em alguns momentos, assuntos transversais. Ela tem que abordar a questão do relacionamento, do amor ao próximo, do respeito. Isso é essencial, a questão da violência doméstica, o que fazer, a quem eu recorrer, porque se não existe essas ações socioeducativas, se torna um adulto bem difícil de se relacionar. E quando, ó, Alexandra, o abuso emocional, quando ele pode passar para uma agressão física? Existe uma linha tênue, né, em relação a isso, porque
Quanto mais, isso é comportamental, né? Quanto mais você enfatiza e se torna isso como um reforço positivo, a atitude de uma criança ou de um adulto, olha, você está agindo de uma forma correta, ou você questiona, ou ainda enfatiza que essa forma agressiva é a forma que tem que ser, tanto psicológica, ela vai de uma linha tênue partir para agressividade. Isso é nítido, então não tem uma teoria específica que vai falar, olha, a partir de tal ponto, apresentar tal comportamento, ele vai se tornar agressivo. Todas as situações que permeiam qualquer relacionamento, ele vai se somando gradativamente até explodir. Se você não ter uma atitude que pare esse comportamento, que procure ajuda, ele vai explodir. Porque sempre quando comete um abuso, ele vai pedir desculpa, ele, olha, não foi minha intenção, não gostaria de agir dessa forma, e aí acontece de novo, e a pessoa aceita, e vai chegar uma hora que a pessoa vai partir para agressão, que vai se tornar natural. Infelizmente. Assim, e não tem como não relacionar, Alexandra, nessa nossa conversa, a codependência. A codependência é um transtorno emocional que caracteriza-se por dependência excessiva do indivíduo em relação ao outro. Então, por que o codependente ele não consegue estabelecer um vínculo saudável com o seu parceiro ou parceira? Ele não consegue estabelecer porque ele não está bem emocionalmente, ele não consegue se enxergar, né? Por isso que existe o processo de terapia. A terapia vai fazer com que ele se enxergue, que ele existe independente de estar com o parceiro ou não, que a vida dele vai fluir independente do parceiro estar do lado ou não, sendo agressivo, vai continuar, vai perpetuar essa violência constante. Então, ele precisa existir, né? Uma relação de codependência, ele apaga o parceiro, né? Tudo que você fizer, todas as decisões que você tomar, eu preciso que o outro tome por mim. A partir do momento que o outro tiver a sua opinião, aí eu vou chegar a uma conclusão. E aí o processo de terapia, se a pessoa está preparada e predisposta a se enxergar, a se posicionar e a perceber como se fosse um espelho, essa sou eu, essas são as minhas habilidades e competência, ela vai deixar de ser codependente, ela vai fazer com que a sua vida flua. Mas até chegar a este ponto é um processo muito longo, porque muitas ficam em relações abusivas por muitos e muitos anos. Então, até Muitos anos. cair em si demora. E como que se cai em si, Alexandra? Quando se cai em si, infelizmente, se cai em si quando aparecem os hematomas, né? As sequelas físicas, que não dá mais para continuar. E poderia ocorrer antes, né? Quando eu estou já sendo vítima constante de uma violência psicológica, eu posso mudar o meu comportamento, mas não é fácil, né? Um psicólogo ele não vai questionar os valores do seu paciente, ele vai oportunizar estratégias para que ele possa se perceber, né? É difícil, mas é possível. Olha, Alexandra, para a gente encerrar, nessa época de pandemia, a violência doméstica ela teve um aumento muito grande. E tem uma campanha bem recente, que é a campanha Sinal Vermelho, que é um X na palma da mão, em Palma da que mão. é um X, né, que as mulheres fazem com ou um batom vermelho ou uma caneta vermelha na palma da mão, e elas mostram, elas pedem ajuda, mostram ao atendente da farmácia, por exemplo, estou precisando de ajuda. Qual que é a sua visão dessa campanha? O que você acha dessa campanha que foi criada agora nessa época da pandemia? Essa campanha foi criada, se não me engano, o lançamento foi entre os dias 9 e 10 de junho. É recente.
é recente. Eu acho essa campanha uma das estratégias fundamentais para poder dar subsídios e acolher essa mulher vítima de violência. Mas a preocupação da ONU, né, é que os governos possam criar diversas formas de pedir ajuda, não só o 180, não só o 190, que é da Polícia Militar, mas tem aplicativos agora que estão sendo lançados, que você baixa o aplicativo no seu story do seu celular, que é o aplicativo Penhas. Existe essa campanha também que é recente e que a minha preocupação é que se os funcionários da farmácia iam estar preparados em relação a acolher essa vítima, né? Porque ela pode estar muitas vezes sendo vítima e estar com um parceiro na farmácia. Então, assim, eu me apropriei desse assunto e verifiquei que os próprios funcionários também vão passar por uma capacitação para poder saber como agir. Então, eu achei uma das estratégias fundamentais, até porque um dos lugares, né, públicos que a mulher costuma ir é farmácia, né? Então, deixa de ser só ir até uma delegacia, agora tem o boletim de ocorrência online, que já foi instalado tanto em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tem também o Tribunal de Justiça, que é a Carta das Mulheres, que é um outro formulário que você preenche e pede ajudas, orientações tanto jurídicas quanto psicológicas. Então, está tendo uma união de todas as formas, tanto da mídia como também de campanhas, para poder atingir essa pandemia considerada invisível, né? A violência contra a mulher e contra uma menina é considerada uma pandemia invisível para a ONU. Então, estão buscando diversas estratégias para poder atender essa demanda aí, que é gigante. É verdade. E se o meu canal pode servir como uma voz para trazer estes esclarecimentos acerca da violência doméstica, o quanto é importante você denunciar, você se libertar. A gente sabe que não é fácil, a mulher se libertar, mas se o canal servir com essa voz, com os seus esclarecimentos, que você gentilmente esteve aqui hoje conversando comigo, eu vou ficar extremamente contente. E eu quero muito agradecer, Alexandra, a sua presença, a sua gentileza, por parar os seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. Agradeço muito essa oportunidade. E quero deixar aqui, ressaltar para esse público que vai assistir o canal, não deixar se tornar, ouvir uma situação de violência banal. Então, não precisa se expor, mas existem diversas formas de poder ajudar essa mulher que está sendo vítima de violência doméstica, ou essa mulher, ou essa criança, esse adolescente. Eles precisam de ajuda. A violência não pode se tornar banal. Nós precisamos nos ajudar para que isso acabe. Tá certo, Alexandra. Muito obrigada. Alexandra, por favor, deixa o seu Instagram. O meu Instagram é Alexandra_psicóloga. Lá eu publico diversos assuntos em relação às questões psicológicas. Se vocês puderem me acompanham. E eu tenho também um consultório atualmente, atendo aqui em São Paulo, na região de São Paulo, próximo ao metrô. Lá está tudo certinho. Caso precisam de atendimento também online, agora nessa época de pandemia, estou realizando também, a maioria dos psicólogos estão realizando um atendimento online. Agradeço imensamente esse convite, Guilherme. Muito obrigada, Alexandra. E a você que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito, muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que a Alexandra disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos ver, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um grande abraço e até lá!